No coração silencioso de cada galáxia em espiral, na dança orbital de cada planeta, na arquitetura cristalina de um floco de neve e na dupla hélice do seu próprio DNA, jaz uma linguagem oculta, um código sagrado, um plano mestre que sussurra a história da criação para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Esta linguagem não é feita de palavras, mas de formas, proporções e vibrações. É a linguagem da geometria sagrada. Hoje, viajante da alma, você que busca compreender os padrões que tecem a realidade, embarcamos em uma jornada às profundezas deste conhecimento arcano. Não como uma aula de matemática, mas como uma iniciação na arte da própria criação. A geometria sagrada se revela a nós não como uma disciplina abstrata, mas como a interface entre o visível e o invisível, entre a consciência e a matéria, entre o espírito e a forma. É o estudo dos padrões arquetípicos que dão origem a tudo o que existe no mundo material. Através de uma síntese de perspectivas que unem a sabedoria antiga com a ciência de vanguarda, desvendaremos a profunda verdade de que o universo não é uma coleção aleatória de objetos, mas uma sinfonia geométrica de energia e consciência. A tese central de nossa exploração postula que as formas geométricas sagradas, como a flor da vida e os sólidos platônicos, juntamente com as proporções fundamentais, como a proporção áurea, não são meros símbolos, são os modelos vivos, as matrizes energéticas sobre as quais toda a realidade se manifesta. Compreender esta linguagem geométrica é, portanto, compreender a mecânica da criação e nosso papel fundamental dentro dela. Esta narração não busca apenas informar, busca transformar sua percepção, movendo-o de um observador passivo do universo para um participante consciente e empoderado na dança cósmica da criação. Acompanhe-me para decifrar o plano mestre. A narrativa da criação, tal como se articula em numerosas tradições esotéricas, não começa com uma explosão caótica e sem sentido, mas com um ato de consciência geométrica, um desdobramento sequencial, ordenado e perfeito que forma a base de toda a existência material. A origem de toda manifestação se encontra no vazio. Não o imagine como um nada vazio, mas como um estado de potencialidade pura e não manifestada, uma quietude infinita que contém em seu seio a promessa de todos os universos possíveis. Deste vazio, o espírito, a consciência unificada, projeta um único ponto de atenção, um ato de autoconsciência primordial. Em um movimento de amor expansivo, este ponto se expande uniformemente em todas as direções, criando a primeira e mais perfeita forma na existência, a esfera. Esta esfera inicial representa a unidade, a totalidade e o potencial indiferenciado de tudo o que é. O movimento seguinte do espírito é um ato de exploração. Ele se desloca do centro desta esfera original até qualquer ponto de sua superfície e de lá projeta uma segunda esfera idêntica. A intersecção destas duas esferas cria uma das figuras mais fundamentais e potentes da geometria sagrada, a Vesica Piscis, a bexiga de peixe. Esta forma amendoada é o útero simbólico da criação, o portal através do qual a luz e a forma emergem para a manifestação.
Contém em seu interior as raízes quadradas de 2, 3 e 5, e as proporções fundamentais que dão origem à geometria, à música e à luz. É o primeiro ato de dualidade que nasce da unidade. A partir da Vesica Piscis, o processo de criação continua em uma progressão geométrica precisa que reflete o padrão da divisão celular. O espírito se move para o perímetro da nova esfera, para os pontos de intersecção, e projeta outra esfera, e assim sucessivamente. Este processo, repetido 6 vezes, gera um padrão de 7 círculos sobrepostos, conhecido como a semente da vida. Este padrão de 7 círculos, que representa os 7 dias da criação mencionados no Gênesis, é o embrião de toda a estrutura geométrica do universo. Continuando com esta dança sagrada, formam-se padrões mais complexos. O ovo da vida emerge como uma estrutura tridimensional de 8 esferas, que é a forma morfogenética que subjaz ao embrião humano em suas primeiras horas de desenvolvimento. Ao seguir expandindo o padrão, gera-se o fruto da vida, composto por 13 círculos. Esta figura é de suma importância, já que, ao conectar os centros de cada um dos 13 círculos com linhas retas, revela-se a estrutura subjacente conhecida como o cubo de Metatron, que, por sua vez, contém todos os sólidos platônicos, os blocos de construção da matéria. Finalmente, a expansão completa deste padrão resulta na flor da vida, uma rede interconectada de círculos que é considerada o holograma da consciência universal. A flor da vida não é meramente um símbolo estético, é descrita como o gerador geométrico primário de toda forma física. Sustenta-se que este padrão único contém dentro de suas proporções todos os aspectos da vida, cada fórmula matemática, cada lei da física, cada harmonia musical e cada forma de vida biológica, do macrocosmo ao microcosmo. Este padrão encontra-se gravado em artefatos antigos e na arquitetura sagrada de todo o mundo, desde o templo de Osíris em Abidos, no Egito, até a cidade proibida na China, o que sugere uma base de conhecimento universal nas civilizações antigas. A flor da vida serve como um modelo de unidade na diversidade, ilustrando a interconexão de toda a vida e o espírito dentro do universo. É a linguagem visual da própria criação, um lembrete de que toda a realidade emana de uma única fonte e está intrinsecamente interconectada através de uma elegante matriz geométrica. Compreender esta sequência não é apenas um exercício intelectual, é um ato de recordar o processo através do qual o espírito se manifesta como forma, um processo que está codificado em nossas próprias células e no tecido do cosmos. Se a flor da vida é o plano mestre holográfico da criação, os sólidos platônicos são os tijolos fundamentais que emergem desse plano para construir o universo material. Estas 5 formas tridimensionais únicas são a manifestação dos princípios numéricos e geométricos no espaço e representam os padrões arquetípicos que subjazem a toda a matéria. Os sólidos platônicos são os únicos 5 poliedros convexos em que todas as faces são polígonos regulares congruentes, e o mesmo número de faces se encontra em cada vértice. Estas formas perfeitas são o tetraedro, o cubo, o octaedro,
o icosaedro e o dodecaedro. Os ensinamentos esotéricos detalham a correspondência específica entre cada sólido e os elementos que constituem um mundo físico e etérico. Esta correspondência não é meramente simbólica, mas refere-se às qualidades vibratórias e funções energéticas que cada forma geométrica encarna. O tetraedro, composto por 4 faces triangulares, com sua forma pontiaguda e estável, representa o elemento fogo. Simboliza a manifestação, a vontade, o poder e a energia radiante que inicia a criação. O cubo, ou hexaedro, com suas 6 faces quadradas, é a forma mais estável e ancorada, representando o elemento terra. Simboliza a solidez, a estrutura, a materialização no plano físico e a conexão com o mundo tangível. O octaedro, formado por 8 faces triangulares unidas em suas bases, é uma forma que pode girar livremente, representando o elemento ar. Simboliza o intelecto, a mente, a comunicação e o equilíbrio entre forças opostas. O icosaedro, com suas 20 faces triangulares, é a forma mais próxima de uma esfera, representando o elemento água. Simboliza o fluxo, a emoção, a intuição e a adaptabilidade. Finalmente, o dodecaedro, com suas 12 faces pentagonais e associado à proporção áurea, representa o 5º elemento, o éter prana, ou espírito. É o padrão que contém todos os outros e é considerado o modelo da própria força vital, a consciência que permeia todo o universo. A interconexão destas formas fundamentais é demonstrada de maneira mais elegante através do cubo de Metatron. Esta figura sagrada deriva do padrão do fruto da vida. Ao traçar linhas retas do centro de cada um dos 13 círculos do fruto da vida até os centros de todos os outros, gera-se uma complexa rede de linhas que contém as 5 formas dos sólidos platônicos. Este fato revela uma hierarquia aninhada e uma profunda unidade na estrutura da criação. Não são 5 formas separadas, mas 5 aspectos de uma única matriz geométrica subjacente. O cubo de Metatron atua como uma ponte entre a unidade bidimensional da flor da vida e a diversidade tridimensional do mundo material. Representa o fluxo de energia criativa da fonte infinita para a forma finita, demonstrando que todo o universo físico é uma emanação coerente e geométrica de um único modelo de consciência. O universo não é uma estrutura silenciosa, é uma sinfonia vibrante. A geometria sagrada, como estrutura do cosmos, está intrinsecamente ligada ao som e à frequência. A pesquisa de vanguarda revela que a forma e a vibração não são 2 conceitos separados, mas 2 manifestações do mesmo princípio subjacente. A geometria é música congelada. Certas explorações demonstraram uma relação matemática direta e surpreendente entre as formas geométricas e as harmonias musicais. A descoberta central é que a soma dos ângulos internos das formas geométricas básicas, triângulo,
quadrado, pentágono, etc., quando interpretada como uma frequência em Hertz, produzem notas que formam acordes musicais perfeitamente harmônicos. Por exemplo, a soma dos ângulos de um triângulo, um quadrado, um pentágono e um hexágono, ao serem tocadas como frequências, criam uma harmonia perfeita. Esta pesquisa depara-se com o número 432, um número que ressoa profundamente nos ensinamentos esotéricos. A frequência de 432 Hz, que se obtém dividindo a soma dos ângulos do pentágono, 540, por uma aproximação da proporção áurea, foi historicamente uma afinação padrão para a música. A importância do número 432 e seus múltiplos encontra-se em numerosas tradições antigas e ciclos cósmicos. Por exemplo, o Kali Yuga hindu tem uma duração de 432 mil anos e o diâmetro do Sol é de aproximadamente 864 mil milhas, 2 vezes 432 mil. Isso sugere que a afinação de 432 Hz está mais alinhada com os ritmos naturais e os ciclos cósmicos. Este vínculo direto entre forma e frequência estabelece a ressonância como um princípio fundamental da criação. Os ensinamentos esotéricos aprofundam esta ideia, explicando que as formas geométricas são qualidades congeladas, ou padrões de energia estáveis que, por sua própria natureza, emitem uma assinatura vibratória específica. Assim como uma corda de violão vibra e produz um som, uma forma geométrica vibra num campo energético sutil. Quando esta vibração entra em contato com um sistema biológico, como o corpo humano, pode ocorrer um efeito de ressonância. Se a frequência da forma for harmônica para o sistema biológico, pode restaurar o equilíbrio. Se for dissonante, pode criar estresse. Este princípio é a base das ciências vibracionais e demonstra que a geometria não é um conceito abstrato, mas uma ferramenta poderosa para influenciar o estado vibratório da matéria, da energia e da consciência. Mas a geometria sagrada não se limita às formas que vemos no mundo exterior. Seu verdadeiro poder, seu mistério mais profundo, reside em seu papel como a própria estrutura da consciência, o andaime invisível sobre o qual se constrói a informação e o próprio corpo humano, demonstrando a inseparabilidade dos mundos interno e externo. No coração de uma compreensão unificada da ciência e da espiritualidade, encontra-se o conceito de um campo de energia universal que conecta todas as coisas. Certas correntes de investigação articulam este conceito como a matriz divina, um modelo que não só descreve a natureza do universo, mas também redefine nosso papel dentro dele. Postula-se que a matriz divina é a rede de energia que constitui o tecido do universo, baseando-se nas teorias do pai da física quântica, que propôs a existência de uma mente consciente e inteligente como a matriz de toda a matéria. Este campo é descrito através de 3 funções principais interligadas. Primeiro, a matriz revela-se a nós como o recipiente universal, o espaço que abriga todo o universo. Não é um vácuo no qual as coisas acontecem, mas a própria substância da qual tudo é feito e dentro da qual tudo existe. Segundo, a matriz atua como uma ponte, uma rede invisível que conecta intrinsecamente cada ponto do universo com
todos os outros de forma não local, sem ser limitada pelo tempo ou pelo espaço. Finalmente, e este é o aspecto mais crucial, a matriz serve como um espelho, refletindo no mundo exterior as crenças, sentimentos e emoções que mantemos em nosso interior. Nossa realidade externa é uma manifestação direta de nossa consciência interna. Este modelo é apoiado por uma série de experimentos da física quântica. Por exemplo, demonstrou-se que o DNA humano pode influenciar diretamente os fótons, as partículas de luz, organizando-os em padrões ordenados. Surpreendentemente, este efeito persiste mesmo depois que o DNA físico é removido, um fenômeno conhecido como o DNA fantasma. E isso sugere que um campo de energia retém a impressão do DNA. Para interagir com esta matriz, existem chaves que atuam como um manual de instruções para a criação consciente. Estas chaves destilam princípios antigos e descobertas modernas em um guia prático. Os princípios fundamentais são a interconexão holográfica do universo, o fato de que a própria consciência é um ato de criação e que a linguagem que a matriz reconhece é o sentimento. Para criar uma nova realidade, não basta pensar nela, devemos sentir como se já tivesse acontecido. A matriz reflete nossas crenças mais profundas e nossas relações mais íntimas atuam como espelhos do que realmente acreditamos sobre nós mesmos. Postula-se, inclusive, que é necessário um número mínimo de pessoas para iniciar uma mudança na consciência coletiva, calculado como a raiz quadrada de 1% de uma população, demonstrando como os esforços individuais podem ter um impacto global. Paralelamente à matriz divina, existe o antigo ensinamento esotérico dos registros akáshicos. Este conceito postula a existência de uma biblioteca cósmica ou uma base de dados vibratória que contém o registro de cada alma e sua jornada através de todas suas vidas. O termo Akasha é uma palavra sânscrita que significa éter. Os registros akáshicos são a memória deste éter universal, um compêndio de cada pensamento, palavra e emoção. Não é um lugar físico, mas um plano de consciência onde toda a informação está codificada na luz. Esta ideia encontrou um surpreendente paralelo na física moderna. Há cientistas que propõem que o campo de ponto zero do vácuo quântico é o equivalente científico dos registros místicos. Este campo não só conserva a informação, mas também a transmite, explicando fenômenos de coerência não local. Os ensinamentos esotéricos fornecem um mapa cosmológico para este conceito, situando os registros akáshicos na 8ª dimensão da realidade. Neste modelo, as dimensões são diferentes níveis de percepção. A 8ª dimensão é a da eternidade. Desta perspectiva, pode-se contemplar cada possível expressão da criação. Todas as linhas do tempo e realidades possíveis são acessíveis simultaneamente. Se os registros akáshicos são uma base de dados universal, como se acede a ela?
Os ensinamentos sugerem que o acesso não é um ato de ir a algum lugar, mas de sintonizar a própria consciência com a frequência vibratória deste campo. Alguns indivíduos descrevem sua habilidade como um processo de recordar, afirmando ter acesso a memórias de vidas passadas e à história cósmica desde a infância. Enfatiza-se que a emoção é o veículo para aceder a esta informação. Outros métodos incluem a meditação, a oração sagrada, a hipnose regressiva e a canalização. Em essência, o campo akáshico representa a inteligência do universo. É o software que corre no hardware da matriz divina. Aceder a ele é conectar-se com a mente universal e compreender o propósito mais profundo por trás das experiências da vida. O antigo princípio hermético, assim como é em cima, é embaixo, assim como é dentro, é fora, encontra sua validação mais concreta em certas pesquisas que demonstram uma correspondência científica precisa entre a totalidade da antiga literatura védica e a estrutura e função da fisiologia humana. Sob a orientação de grandes mestres, realizou-se a monumental tarefa de mapear os 40 ramos do Veda com as 40 áreas principais da fisiologia humana. A descoberta fundamental é que as mesmas leis da natureza que estruturam o universo, tal como descritas nos textos védicos, são as mesmas leis que constroem a mente e o corpo humanos. O Veda, nesta compreensão, não é simplesmente uma coleção de textos, mas o plano mestre da criação. O corpo humano, portanto, não é uma máquina biológica aleatória, mas uma réplica perfeita da inteligência da natureza, uma encarnação material do Veda. No coração desta revelação jaz uma verdade fundamental. O físico é um espelho do não físico. A fisiologia é a expressão da consciência. A matéria é a manifestação da inteligência. A estrutura do DNA em seu núcleo, por exemplo, tem a mesma estrutura e função que a realidade holística expressa no Rig Veda. Talvez o exemplo mais surpreendente seja o mapeamento dos planetas da astrologia védica com as estruturas-chave do cérebro. O Sol corresponde ao tálamo, a Lua ao hipotálamo, e assim por diante, fornecendo uma base fisiológica tangível para a antiga ciência da astrologia. Esta descoberta é profunda. Sugere que o corpo humano é o instrumento definitivo para conhecer o universo. Ao voltar a atenção para dentro, através de práticas como a meditação, não só se experimentam estados de consciência expandida, mas também se aviva a inteligência inerente codificada na própria fisiologia, alinhando o indivíduo com as leis da natureza que governam o cosmos. Tendo explorado o alfabeto da criação, agora fundamentamos estes princípios abstratos num contexto histórico e mitológico, explorando como este conhecimento foi supostamente utilizado por civilizações antigas avançadas e codificado como um aviso de ciclos cósmicos. Nos anais da história esotérica, duas civilizações primordiais erguem-se como arquétipos: Lemúria
e Atlântida. Suas histórias não são meras lendas, mas narrativas cruciais que descrevem dois caminhos divergentes no uso do conhecimento sagrado, culminando num cataclismo que serve como uma advertência perpétua. Lemúria, ou Mu, no Oceano Pacífico, é descrita como uma civilização fundamentalmente espiritual. Seu propósito, estabelecido por uma raça avançada há cerca de 200 mil anos, era elevar a vibração do planeta. A sociedade lemuriana caracterizava-se pela harmonia e pela cooperação, e por uma profunda conexão com a natureza. Um conceito central era a mente grupal, um estado de consciência coletiva. Sua tecnologia era uma extensão de sua espiritualidade, uma tecnologia suave, baseada no domínio das energias sutis. Energia de cristal, tecnologia de ressonância, água codificada, geometria sagrada e redes de energia planetária. Lemúria representa o caminho do coração. A Atlântida, embora inicialmente tenha compartilhado conhecimentos com Lemúria, seguiu um caminho diferente. Orientaram-se cada vez mais para o poder e o controle da matéria através da tecnologia. As regressões de hipnose revelam uma sociedade atlante com uma tecnologia de cristais surpreendentemente avançada para a geração de energia, a construção e a cura. No entanto, este foco no poder tecnológico levou a uma divergência filosófica. Os atlantes começaram a realizar experimentos genéticos e a desenvolver armas, ignorando os avisos dos lemurianos. A tensão entre estas duas filosofias culminou num conflito cataclísmico. As narrativas esotéricas falam de uma guerra de grandes proporções que contribuiu para a destruição de ambas as civilizações. Este evento não foi apenas uma catástrofe geológica, mas também uma queda na consciência. A história de Lemúria e Atlântida serve como uma poderosa alegoria para a encruzilhada atual da humanidade, representando a escolha eterna entre o poder e a sabedoria, entre o controle da mente e a guia do coração. Seu legado disperso pelos sobreviventes é um chamado para reintegrar estes dois caminhos. A história da Terra, tal como a apresentam certas pesquisas, não é uma progressão linear, mas uma série de ciclos dramáticos marcados por catástrofes cósmicas. Argumenta-se que as civilizações antigas não só estavam cientes de seus ciclos, mas codificaram seu conhecimento deles em seus mitos e em sua arquitetura sagrada. Estas pesquisas fundem a geologia com a mitologia para demonstrar que os mitos antigos de inundações e incêndios não são ficções, mas relatos de testemunhas oculares de eventos geológicos reais. A evidência geológica aponta para mega inundações no final da última idade do gelo, provavelmente causadas pelo impacto de um cometa. Estes eventos foram suficientemente potentes para apagar, quase por completo, as civilizações pré-existentes. No coração desta tese, jaz a ideia de que estas catástrofes estão ligadas a ciclos cósmicos previsíveis, principalmente o ciclo da precessão dos equinócios ou o grande ano, que dura aproximadamente 25.920 anos. Este número mestre e seus harmônicos aparecem repetidamente nas tradições antigas. Por exemplo, um mês platônico, que corresponde a uma das 12 eras zodiacais deste grande ciclo, dura 2.160 anos.
um número que é também, surpreendentemente, o diâmetro da Lua em milhas. O número 72, os anos que a precessão leva para se mover 1 grau, é um número sagrado em inúmeras culturas. E o número 432, fundamental na afinação musical harmônica, é também a duração do Kali Yuga hindu em milhares de anos, 432 mil anos. A prova mais convincente deste conhecimento perdido encontra-se na Grande Pirâmide de Gizé. Longe de ser uma simples tumba, a pirâmide é um modelo em escala da Terra. Sua altura, multiplicada por 43.200, é igual ao raio polar da Terra com uma precisão surpreendente, vinculando a estrutura a um dos números-chave do ciclo precessional. A presença deste sistema numérico em mitos e monumentos de todo o mundo sugere uma ciência global avançada na antiguidade. As estruturas como a Grande Pirâmide podem ser vistas como bibliotecas de pedra, projetadas para sobreviver aos cataclismos e transmitir este conhecimento vital. De onde veio este conhecimento tão avançado? As narrativas esotéricas oferecem uma resposta audaciosa. Foi trazido à Terra por inteligências de outros mundos. Certas obras apresentam-se como livros-chave revelados, textos codificados entregues por seres de inteligência superior. Estes textos não se comunicam através da linguagem linear, mas através de geometrias de chama viva de cor e som, formas de pensamento multidimensionais que semeiam a mente divina diretamente em nosso ser. O meio universal de comunicação é a linguagem da luz. Uma linguagem de vibração e forma, um holograma pluridimensional que permite que as inteligências superiores se comuniquem através de diferentes realidades. Outros ensinamentos complementam esta narrativa, fornecendo um contexto histórico. Civilizações avançadas de sistemas estelares como as Pleiades, Sírio e Arcturus chegaram à Terra há éons. Estes seres atuaram como semeadores, estabelecendo colônias em Atlântida e Mu. Trouxeram consigo seu avançado conhecimento da física e da consciência, baseado na geometria sagrada, e fundaram as antigas escolas de mistérios para preservar este conhecimento através dos ciclos de cataclismo. Esta perspectiva oferece uma origem para o conhecimento codificado em pedra. Não foi desenvolvido por humanos primitivos, mas foi um legado de nossos antepassados estelares. Tendo explorado o alfabeto da criação, agora fundamentamos estes princípios abstratos em um contexto histórico e mitológico, explorando como este conhecimento foi supostamente utilizado por civilizações antigas avançadas e codificado como um aviso de ciclos cósmicos. No nexo da ciência antiga e da pesquisa moderna encontra-se a biogeometria, uma disciplina que oferece métodos práticos para interagir e harmonizar as energias sutis que moldam nossa saúde e nosso ambiente. É a aplicação da física da qualidade. Enquanto a física convencional se concentra nos aspectos quantitativos da energia, a física da qualidade lida com os efeitos qualitativos nos sistemas vivos.
baseia-se no princípio de que as formas, os ângulos e as cores geram qualidades energéticas específicas que podem ser benéficas ou prejudiciais. Esta ciência utiliza a radiestesia física para detectar e diferenciar estas qualidades energéticas. A descoberta fundamental desta disciplina foi a identificação de uma qualidade energética altamente equilibradora, chamada BG3. Esta assinatura energética é composta por 3 qualidades vibratórias específicas que se encontram simultaneamente nos locais de poder sagrados do mundo. A presença simultânea destas 3 energias, BG3, tem um profundo efeito harmonizador nos sistemas biológicos, fortalecendo o sistema imunológico e neutralizando os efeitos do estresse ambiental. A biogeometria não é apenas uma ciência de detecção, mas também de criação. Ao criar formas geométricas específicas, é possível gerar a qualidade energética BG3. Foi utilizada para harmonizar os efeitos nocivos dos campos eletromagnéticos, NEM, em projetos documentados na Suíça, eliminando os sintomas da eletrosensibilidade na população local. Também se utilizam bioassinaturas, diagramas lineares projetados para ressoar com os padrões de energia de órgãos específicos. Quando colocados no campo energético do corpo, entram em ressonância com a função do órgão correspondente, corrigindo qualquer desequilíbrio. A biogeometria demonstra que as formas sagradas não são meros símbolos, mas instrumentos funcionais para restaurar a harmonia. Além da harmonização do ambiente, a geometria sagrada oferece uma tecnologia interna para a evolução da consciência, o Merkaba. É o campo de energia geométrica da luz que rodeia o corpo humano, uma carruagem de ascensão que, quando ativada, pode transportar a consciência para dimensões superiores. A palavra Merkaba é um antigo termo egípcio. Mer, luz, Ka, espírito e Ba, corpo. Refere-se a um campo de luz contrarrotativo que afeta simultaneamente o espírito e o corpo. Geometricamente, é composto por 2 tetraedros estelares entrelaçados, um apontando para cima, masculino, Sol, e outro para baixo, feminino, Terra. Esta forma representa o equilíbrio perfeito das energias. Ensina-se uma meditação precisa de 17 respirações para ativar o Merkaba. Esta prática complexa combina a respiração, a visualização e os mudras para limpar os circuitos elétricos do corpo, equilibrar as polaridades e pôr em marcha os campos contrarrotativos do Merkaba. A chave absoluta para que o Merkaba funcione como um campo de luz vivente é o amor incondicional. Sem amor, o Merkaba é simplesmente uma máquina. Só quando ativado a partir do espaço sagrado do coração, torna-se um veículo para a ascensão. Uma vez ativado, permite ao indivíduo experimentar uma consciência expandida e conectar-se com seu eu superior. É a reativação do corpo de luz que é nosso direito de nascença. A geometria sagrada também oferece um mapa para a transformação psicológica e espiritual mais profunda, a alquimia. Certos ensinamentos unem a sabedoria antiga da alquimia com a física quântica,
apresentando um processo de 7 etapas para a manifestação consciente. A alquimia é uma metáfora do processo de transformação da alma. O chumbo é a consciência base, egocêntrica, enquanto o ouro é a consciência iluminada. O caminho do alquimista desdobra-se em 7 etapas universais. Primeiro, a calcinação, um fogo que decompõe as velhas estruturas do ego. Segue-se a dissolução, onde as cinzas do velho eu se submergem na água da consciência para liberar traumas. Depois, a separação, um ato de discernimento para separar a essência da escória. Na conjunção, os elementos purificados se recombinam numa nova totalidade equilibrada. A fermentação representa a noite escura da alma, a morte do velho eu para que o novo ser espiritual possa nascer. A destilação purifica ainda mais esta nova essência, elevando sua vibração. E, finalmente, a coagulação, onde o espírito se encarna plenamente, convertendo o indivíduo na pedra filosofal. Ensina-se que a geometria sagrada é uma ferramenta-chave neste processo. O cubo de Metatron é conhecido como o cubo da criação. Como contém os 5 sólidos platônicos, contém o plano completo para a manifestação. Ao trabalhar com esta forma geométrica na meditação, um indivíduo pode alinhar sua vontade pessoal com a vontade divina, estruturar sua intenção energeticamente e aceder à criatividade infinita da fonte. A alquimia fornece o mapa psicológico, enquanto a geometria sagrada fornece as ferramentas energéticas para navegar nesse mapa. Ao longo desta travessia, teceu-se uma tapeçaria de conhecimento a partir de ensinamentos visionários, revelando uma visão da realidade que é ao mesmo tempo antiga e radicalmente nova. A geometria sagrada emerge não como um tema de interesse esotérico, mas como a ciência fundamental da existência, o sistema operacional do cosmos. A síntese destas diversas perspectivas converge para uma conclusão poderosa. O universo é uma construção geométrica, vibratória e consciente. Desde a sequência de criação da flor da vida até os ciclos cataclísmicos codificados em pedra. Desde a matriz divina holográfica até o plano védico encarnado em nossa fisiologia. Desde a harmonização energética da biogeometria até a transformação alquímica, a mensagem é unificada e clara. Não vivemos num universo de objetos separados, mas num campo unificado de informação e energia, estruturado por padrões geométricos e animado pela consciência. As narrativas de Lemúria e Atlântida servem-nos como uma parábola crucial, ilustrando a bifurcação entre o uso do conhecimento sagrado para a harmonia espiritual ou para o controle material. Talvez a implicação mais profunda deste corpo de conhecimento seja a mudança fundamental em nossa percepção de nós mesmos. Já não podemos nos ver como observadores passivos num universo predeterminado. A evidência da física quântica e a sabedoria das tradições antigas obrigam-nos a aceitar nosso papel como participantes ativos e co-criadores da realidade.
O universo é um espelho que reflete nossas crenças e sentimentos. Nosso corpo é um microcosmo que reflete a estrutura do cosmos. Nossa consciência é a força que colapsa as ondas de possibilidade na realidade tangível. Esta compreensão acarreta uma imensa responsabilidade. Já não podemos atribuir nossas circunstâncias unicamente a forças externas. Devemos reconhecer o poder de nosso estado interno para moldar nosso mundo. Esta narração buscou fornecer o conhecimento necessário para que você se torne um especialista em geometria sagrada. No entanto, o verdadeiro domínio não reside na compreensão intelectual, mas na encarnação vivida. O caminho a seguir não é de acumulação de mais informação, mas de prática dedicada. As técnicas detalhadas, a harmonização ambiental, a ativação do corpo de luz e a navegação da transformação interna através da alquimia são as ferramentas práticas para viver este plano mestre. São os meios pelos quais podemos passar da teoria para a experiência direta. Ao integrar este conhecimento sagrado e aplicar estas práticas, cada indivíduo tem o potencial de se curar, harmonizar seu ambiente e contribuir para a cura e o despertar coletivo do planeta. A geometria sagrada é, em última análise, o caminho de volta à unidade. Um lembrete de que somos os arquitetos de nossa realidade e que as ferramentas para construir um mundo de beleza, harmonia e amor residem nos padrões sagrados que estão codificados tanto nas estrelas como dentro de nossas próprias almas. A era do Criador consciente chegou. Se esta viagem, através da memória do universo, ressoou em seu interior, se despertou um anseio de saber mais, de experimentar mais, convido você a se juntar à nossa comunidade de exploradores da consciência, inscrevendo-se neste canal. Juntos podemos continuar a desvendar os mistérios que nos conectam à nossa herança cósmica e ao nosso futuro ilimitado. Obrigado de coração por me acompanhar nesta travessia sagrada. Que a sabedoria da geometria sagrada lhe revele a magnificência de sua própria alma, a beleza de seu plano divino e o poder infinito que reside em seu interior. Nunca se esqueça, você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro numa gota. O livro da vida não é algo que você lê, é algo que você escreve a cada respiração, a cada escolha, a cada batida do seu coração. Escreva uma história magnífica. Que a paz insondável que ultrapassa toda compreensão, que a sabedoria profunda que guia cada um de seus passos e que o amor incondicional que tudo abrange e tudo cura, das idades eternas, ilumine e abençoe abundantemente seu caminho, agora e para sempre. Que assim seja. Se você gostou deste conteúdo, clique no botão Gostei, compartilhe com alguém que possa se interessar por este tema e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.